Ok. Então, coletei os meus dados, XI brutos, calculei os meus fatores homogeneizantes, multipliquei tudo e obtive esses valores aqui homogeneizados. Para a gente não confundir, eu estou chamando os dados brutos de XIs e os dados homogeneizados de YI. Mas se vocês derem uma olhadinha nas teorias de homogeneização, de técnicas para avaliação de imóveis, os livros não se preocupam com isso, não. Ele mostra valores de XIs e continua com XI até o final. Assim, tudo bem, não tem problema, né? Mas não confundir os XIs anteriores brutos com os XIs homogeneizados. Então, dentro dessa homogeneização, a gente vai calcular os desvios, né? Que é cada XI YI homogeneizado menos sua média. E depois efetuamos os quadrados dos desvios com o objetivo de calcular futuramente aí o desvio padrão. Então, se a gente somar todos esses valores dos quadrados dos desvios, obtemos o valor dessa soma, que está aqui dentro da fórmula do desvio padrão, e dividimos esse número por n menos 1 dados. Ou seja, eu tinha na nossa amostra aqui anterior 20 dados, né? Então, vou dividir essa soma final, né, dos valores aqui por 20 menos 1, 19 dados. E extrair a raiz quadrada por último. Efetuando esses cálculos aí, a gente obteve, por esses dados, um desvio padrão de 193,28, no qual, pelo critério de Chauvinet, eu preciso analisar aí a menor amostra e a maior amostra, para saber se elas não são valores discrepantes, né, dentro do meu conjunto de dados, né, porque isso faz com que o meu cálculo seja maquiado, seja errado. O critério da avaliação, seguindo as normas da ABNT, ele exige que o critério de Chauvinet seja atribuído. Então, dentro desses dados, a menor amostra não é sempre a primeira, certo? A não ser que você tenha ordenado aí, colocado em ordem crescente os dados. Mas observando quem é a menor e a maior amostra, a menor seria 724 e a menor 1568,69. E aí eu vou calcular justamente o quociente do módulo do desvio dividido pelo desvio padrão calculado anteriormente. Calculando cada um, eu observo se esse quociente der maior que o critério de Chauvinet para 20 amostras, essa amostra será excluída. Se ela der menor, ela será incluída, certo? Então, nesse caso aqui deu maior, e esse outro deu menor, a amostra excluída será isso aqui. Ih, tá faltando alterar, né? Porque nesse caso eu excluí a amostra 20 aqui. Mas tudo bem. Aí, excluindo a nova amostra, né, a amostra retirada, aí eu refaço os meus cálculos com o menor dos dados e o maior dos dados do novo conjunto de dados. Faço o mesmo teste para o critério Chauvinet. Aí, nesse caso, a menor amostra, a maior amostra continua dentro dos dados, né? Professor, mas a quantidade de dados não vai diminuir para influir aí o cálculo do desvio padrão e tudo mais? Vai dar valores diferentes, certo? E aí é preciso ter cuidado com relação a isso, que é justamente o que a gente vai fazer na aula de hoje. Quando eu excluir a minha nova amostra, efetuar novamente os cálculos da média, desvio padrão, eu vou estabelecer os meus limites de confiança, que é justamente o que a gente vai finalizar da planilha passada, certo? Está faltando calcular isso aqui, para nós construirmos nossa tabela de intervalos de classes. Então, o y máximo e o y mínimo é calculado por essa fórmula.
ou seja, a média mais ou menos o TC, onde o TC são os valores percentis da distribuição T-student. Que distribuição é essa? Quando a gente estuda o curso de estatística de forma bem profunda mesmo, certo? O curso de estatística é que vê isso, o pessoal da matemática vê só por cima, na graduação, só no mestrado é que a gente vai ver a distribuição textil como ela é feita mesmo. E aí, a gente tem uma distribuição de uma variável aleatória, y, que segue critérios de distribuição de probabilidade textil. Aí tem uma tabelinha lá com 19, para 19 amostras, com 18 graus de liberdade e confiança de 80% pré-tabelado, esse T-student é 1,33. Eu vou fornecer aqui os dados do T-student para nosso conjunto de dados da tabela do Excel. Então, substituindo no modelo, nós temos, veja que o Y máximo vai ser a soma, o Y mínimo vai ser a diferença, né? Então, máximo dá 928, o mínimo vai ser a diferença, ó. Um é a soma e o outro é a diferença, o mínimo vai ser 851. Então, junta esses dois dados e faz o cálculo da amplitude de cada intervalo, que vai ser a diferença entre o máximo e o mínimo, dá 77,16. E dividiremos por 3 essa amplitude, não do intervalo. Não vai dar do menor ao maior valor da amostra, não, certo? Mas vai dar um conjunto mais apertadinho. Que esse critério é o critério estabelecido pela ABNT. Dividiremos a amplitude por 3, né, essa amplitude do menor ao maior valor, para obter as 3 classes. Então, dividido por 3, temos 25,72, que aí, para obter a classe, nós fazemos número de classes vai ser 3. Na primeira classe, o limite inferior da primeira classe vai ser 851,76, até perto de 851,76, mais a amplitude de classe, que é 25,72. Isso gera aí 877,48. Então, dentro desse intervalo, se a gente olhar para o nosso conjunto de dados, nós temos 2 valores. Então, uma frequência de 2 valores aparecendo, né, que é a FI. 2 amostras. Que, consequentemente, o peso vai ser igual ao valor da frequência. Na segunda classe, nós pegamos esse limite superior, colocamos no limite inferior da segunda classe e somamos a este número o valor 25,72 de novo. Dá 903,2. Mas se a gente observar, esse intervalo aqui não é descrito por nenhum dos valores da amostra, né? 877 está um pouquinho maior do que 859, até 903, ó, 903, o outro já começa em 936. Dado que eu já ordenei esses dados em ordem crescente. Por isso fica tão fácil de perceber. Se a gente não ordenar, vai ficar inviável. Então, nós temos 0 amostras, portanto, peso 0. E a última das classes, porque escolhi ser 3 classes, nós temos aí o limite inferior vai ser 903,2, até 903,2 mais 25,72 dá 928,92. De novo, esse intervalo lá na amostra você não vai conseguir achar. Então, 0 amostras, peso 0. Efetuado o cálculo da minha planilha em intervalos de classes, a soma dos pesos vai estar aqui, né? 2 mais 0 mais 0. Com um detalhe, se são 2 amostras, esse peso vai ser somado 2 vezes.
Se são 0 amostras, somar 0 não vai adiantar, né? Então vai ficar, ó, 2 mais 2 mais 0 mais 0. Certo? Não é o que a gente faz quando monta a nossa planilha exatamente, não. Segue esse critério aí. Você soma o peso tantas vezes a quantidade de amostras encontrada. Por último, você soma os valores ponderados, né, multiplicado por cada valor da amostra encontrada, o peso, né? Somando esse valor, nós obtemos aí o valor unitário de decisão pertencerá à classe que contiver maior número de amostras e será igual ao quociente da soma dos valores, como a gente está vendo aí em cima, né? Essa soma. Ponderados dividido pela soma dos pesos. Ou seja, a soma dos valores, SV, né? Dividido por SP, que dá 4. Eu tenho um valor aí de 859,13 centavos por metro quadrado. Assim, para o imóvel que estamos avaliando, o imóvel que a teoria chama de imóvel avaliando, sendo o valor unitário de R$ 859,13 por metro quadrado, nós temos que, se multiplicarmos pela área do terreno, que a gente viu logo no início do slide, que é 130 metros quadrados, nós temos um valor aí de R$ 111.686,25. Você que é engenheiro, você vai poder arredondar esse valor, né, em números redondos, como o livro fala, R$ 112.000 fechadinho, certo? Então, o que a gente vai fazer hoje é justamente essa ideia. Nós vamos completar as informações da nossa planilha do Excel com essa planilha dos intervalos de classes, certo? Vamos lá, vamos voltar. Para quem ainda não baixou, vai lá no AVA, ou então pega a sua planilha, que você calculou na aula passada. Para quem não tem essa planilha, você pode ir lá no AVA, como o último arquivo que eu postei, certo? Tá lá a planilha já prontinha, essa daqui. Então, ó, vamos completar com os nossos dados aqui, né? Só para revisar o conceito aí, nós tínhamos os dados das amostras, eu já forneci os fatores homogeneizantes já calculados. Você vai multiplicar cada valor da amostra pelos fatores homogeneizantes, você vai obter esse valor aqui, né? Se quiser conferir aí, é só clicar lá dentro, lá em cima, no espaço da fórmula. Certo? Você vai... Ó, quando você quer verificar se a sua fórmula utilizou todos os dados que você pretendia, você clica dentro da célula, que é resultado do cálculo, vai lá na parte de cima e clica dentro da fórmula, ó. Tá lá em cima. Quando você clicar, vai aparecer todas as células que foram utilizadas para gerar o YI. Se não faltar nenhuma e bater com esses valores aqui, é porque está tudo ok. Caso você queira refazer essa planilha aqui, que eu, pelo menos agora, nesse momento, eu não aconselharia. Você pode deixar aí para depois, certo? Você pode, de novo, ó, lá no AVA, pegar o arquivo de Word, que está lá com justamente essa planilha aqui, essa tabela. Você vai encontrar essa tabela aqui lá. Certo? Então, copiou, colou dentro do Excel, você vai montar isso daqui de novo. Mas, nesse caso, pelo menos para a aula de hoje, faz isso depois. Vamos pegar essa planilha já prontinha para a gente não perder tempo. E aí, o que é que você faz depois? Você vai calcular os desvios, né, absolutos, ou seja,
já calculando o módulo, certo? A função que calcula o módulo é ABS. ABS, abre parênteses, você coloca a diferença do valor do valor do dado homogeneizado menos a sua média, que já está calculada lá embaixo, ó, que foi calculada pela teoria, né, a fórmula, que divide a soma pelo total de dados, ou por uma fórmula do Excel que já efetua o cálculo da média também. Eu coloquei os dois aqui para vocês poderem editar aí a planilha e esqueceu da fórmula do Excel que calcula a média, vai lá, clica nela, você já visualiza qual é a fórmula. É simples, só digitar média, abre parênteses, fecha parênteses. Logo em seguida, os desvios também foram calculados. Pede-se para calcular o desvio padrão, você pode efetuar o quadrado dos desvios absolutos, né? Estão aqui. Quando você somar todos esses desvios, a soma, eu já coloquei o significado aqui na frente, certo? E isso aqui, ó, é a soma dos y's menos a média elevada ao quadrado, ou seja, a soma dos quadrados dos desvios. Né? Tá aqui, ó, o significado. Esse dado aqui divide por n menos 1 dados, ou seja, se temos aí na nossa tabela 8 amostras, eu estou dividindo esta soma de cima por 7, né? 8 menos 1 dados. Então, é só verificar lá que está dividida por 7. Então, quando a gente efetuar isso, se você extrair a raiz quadrada de tudo, né? Que eu justifiquei aqui, ó. Pela teoria, isso dá 122,67. Caso você preferir, pelo Excel, você pode extrair a fórmula da raiz. E eu ainda digo mais a vocês. Vocês podem também efetuar por um comando do Excel, certo? Que é o seguinte. Desvio padrão. Desvio. Aí você já vai visualizar lá embaixo, ó, a fórmula que calcula o desvio padrão. Clicando nela, ele vai sugerir um pequeno texto aqui na frente de como você deve inserir a fórmula, certo? Então, desvio padrão de quem? Abre parêntese. Você vai digitar o primeiro valor, 2 pontos, o último valor, ele calcula o desvio padrão, certo? Bom, tá aí, né? Deixa eu... Senão a gente vai se prolongar demais aqui explicando as fórmulas do Excel. De qualquer forma, se você extrair a raiz quadrada dessa soma dividido por n menos 1 dados, você vai encontrar o valor 122,67, como está aí. O critério de Chauvet para 8 amostras é pré-tabelado, como 1,86, certo? E aí você vai fazer o seguinte, você vai calcular pelo critério de Chauvet, você vai dividir o módulo do desvio absoluto, né? Na verdade, o desvio absoluto já é por si só o módulo do desvio, pelo desvio padrão que você acabou de calcular. Então, você pode clicar dentro da célula, né? Pega a célula que corresponde ao desvio absoluto e divide pelo desvio padrão que você acabou de calcular, que se você quiser digitar o valor lá, 122,67, pode ser. Ou então, o Excel, se você não digitar esse cifrão, ele não fixa essa célula na divisão. Ela sai percorrendo as células de baixo e vai dar tudo errado. Vai dar divisão por zero, só não nesse valor aqui. Mais uma vez, se você preferir, você pode digitar o desvio padrão, né? Vai ficar 122, você vai digitar, ó. Nessa célula, para calcular o quociente do módulo do desvio pelo desvio padrão, igual, clica na célula que é o módulo do desvio,
dividido, aí você digita o valor do desvio padrão, 122,67, tecla Enter. Ou então, você digita cifrão, aí a coluna no qual o desvio padrão está contido, no caso a coluna J, cifrão de novo, a linha no qual está contido. Aí você pode escolher dois, né? Tem a da linha 16 e da linha 18, que é o mesmo valor. Vou colocar 16. 16. Ele já efetua o cálculo e quando você puxar aqui o maisinho, ele utiliza esse valor da célula do desvio padrão pré-fixada. E aí, ó, eu coloquei um condicionalzinho aqui, certo? Mas não é necessário. Só se você quiser implementar e sofisticar sua planilha, né? Eu coloquei o seguinte critério, ó. Deixa eu apagar de novo e fazer de novo aqui. O critério é igual se a célula anterior for maior que o critério de Chauvinet para 8 amostras, que é de 1,86, escreva. Aí, para você colocar como resultado do condicional uma palavra, você tem que abrir aspas. Escreva o quê? Pertinente. Pertinente. Aí você fecha aspas. Se não, aí o se não, você digita ponto e vírgula, que vai ser a segunda opção, caso a opção verdadeira, né, não for verdadeira, na verdade, a condição não satisfaz a verdadeira, então ela será falsa. E aí você abre aspas de novo, você diz, coloca excludente. Fecha aspas, fecha parênteses e tecla Enter. Certo? Já está prontinho aí na planilha, né? Só dá um clique na célula, clica lá em cima, você verifica aí o condicional bem direitinho. Lembrando que, como apareceu... É o contrário, professor, não? É ao contrário, né? K11, excludente... É ao contrário, perdão. Na fórmula é menor, né? Pertinente, E aí, excludente em tudo, excluir todas, não dá certo. Então, se a gente observar aí, pelo condicional, todas deram pertinentes. Significa que eu não preciso excluir nenhuma dessas amostras para efetuar o meu cálculo de intervalos de classe, a minha tabela de intervalos de classes. Mas caso algum deles desse maior, 1/100 do critério de Chauvinet, que lá embaixo está 1,86, eu digitar 1,87. A amostra já se apresentaria excludente, certo? Aí tem uns condicionaizinhos que você pode digitar aqui, ó, um condicionalzinho, uma fórmulazinha, realçar a fórmula se é maior do que, deixa eu ver, 1,86. Então, a gente vê aí que nenhuma deu maior, né? Deixa eu colocar um desvio padrão muito pequeno ou muito alto, ela já sinaliza a amostra que não atendeu o critério de Chauvinet e diz que ela vai ser excludente, certo? Bom, tem várias maneiras de você sofisticar a sua planilha aí. O nosso objetivo não é exatamente sofisticar. Nosso objetivo aqui mais é a gente montar a nossa planilha corretamente, certo? Não precisa ser necessariamente com essa disposição aqui, mas a sequência dos dados que você vai calcular, basicamente, é esse procedimento aqui, é esse padrão. Então, vejamos, vamos calcular o nosso y máximo e y mínimo da nossa tabela, né? Pela fórmula,
O y máximo e o y mínimo tem essa característica aqui, ó. Média mais t student vezes desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n menos 1. Deixa eu colocar lá, opa, no Excel. E tá, a fórmula vem, deixa eu colocar aqui como uma imagem. Ele cola lá na parte superior. Então, vamos montar a nossa tabela aqui. Vou montar aqui no canto, certo? Vou colocar uma tabela com 3 linhas. Na primeira coluna, eu vou colocar as classes. Na segunda coluna, eu vou colocar as frequências, FI. E na segunda coluna, terceira coluna, os pesos. Certo? Essa terceira coluna nem precisaria. Então, está aqui a nossa pequena tabelinha com os nossos intervalos. Ah, um detalhe. Vou colocar 4 colunas mesmo, porque aí eu posso estabelecer o meu critério aqui dos intervalos do menor ao maior, sem precisar ir separar, sem precisar colocar tudo numa mesma célula. Então, ó, o limite inferior da classe vai ser calculado pela fórmula do y mínimo. O limite superior da última classe vai ser calculado pelo y máximo, certo? Na verdade, a gente só precisa calcular o y mínimo. O que é o y mínimo? Vai ser a média, tem um tracinho aqui em cima que não está aparecendo, mas é a média, menos o t student vezes desvio padrão dividido por raiz quadrada de n menos 1. Então, vamos calcular esse y máximo e y mínimo antes da nossa tabela, né? Deixa eu colocar a tabela um pouquinho mais para baixo. Pronto, aqui. Então, quem é o y máximo? Y máximo vai ser a média, já está calculada aqui, ó. A média, qualquer uma das duas, né? Perdão, que é o limite inferior, menos t student para 8 amostras, deixa eu conferir aqui, t student para 8 amostras, com 80% vai para 0,89. 0,89 e multiplica. Vamos digitando aí, certo? A média menos 0,89, que é o t student, vezes o desvio padrão dividido pela raiz quadrada de n menos 1. Então, o desvio padrão está calculado também aqui, né? Dividido pela raiz, eu vou utilizar a função do Excel mesmo, né? Raiz, abre parêntese, raiz de quanto? De n menos 1 dados, segundo a fórmula. Eu tenho 8 dados, então raiz de 7. Fecha parêntese, dá um Enter. Vai ter que o limite inferior da classe será esse aqui. Professor, eu queria utilizar a mesma fórmula trocando o menos só por mais para calcular o máximo. Pode ser, mas como a gente sabe, eu vou somar aí esses valores, né? Eu não vou precisar calcular o
o último limite. Ele vai ser encontrado quando a gente for somando. No entanto, eu preciso calcular a amplitude de classe. Então, vamos utilizar a mesma fórmula trocando menos por mais. E aí, para fixar o desvio padrão, a gente insere lá na fórmula o cifrão, né? Cifrão J, cifrão 16. Que é essa linha, a linha do desvio padrão, a coluna é J, a linha é 16. E a média está na H14, então, cifrão H, cifrão 14. Ele fixa lá nessa específica média. Opa. Não foi. H14. H foi. Tá o porcento aí no meio. Ah, é verdade. 14. Pronto. Aí, quem será o Y mínimo? Esse é o Y mínimo, né? Eu coloquei máximo. Aqui vai ser Y máximo. Y máximo eu vou utilizar a mesma fórmula. Vejam que dá o mesmo valor, só que quando eu clicar lá dentro da célula, eu vou ir edito a fórmula trocando menos por mais. Esse é o valor máximo. E aí, por último, eu calculo a amplitude. Vai ser a diferença entre esses dois valores, né? O máximo menos o mínimo. 82,52. Para ficar semelhante aos dados lá, é bom que você deixe essa amplitude com a mesma quantidade de casas decimais dos dados, da média e o padrão e tudo mais. Tá? Vou deixar 2 casas decimais após a vírgula. Então, o limite inferior da minha primeira... Ah, um detalhe, eu tenho que dividir essa daqui, a amplitude total. Vou colocar até assim, ó. Amplitude total. A minha amplitude... Qual é o cálculo, professor, dessa amplitude? Como? Eu não entendi. O A cálculo amplitude dessa amplitude. é a diferença entre esses dois valores de cima. A distância do menor para o maior. Certo. O y mínimo menos o y máximo menos o y mínimo. Aí a amplitude de classes, que vai ser o valor somado a cada número, né, para gerar os limites superiores de cada classe, vai ser esse valor dividido por 3 classes. Então, vai ficar amplitude de classe. Eu vou colocar aqui na frente, vai ser esse valor dividido por 3. Eu vou deixar a mesma quantidade de casas decimais após a vírgula. Aguardar aí para ver se todo mundo acompanha.
Então, o limite inferior da primeira classe vai ser o nosso y mínimo. Igual, aí você clica lá no y mínimo, ele deixa o valor igualzinho. Aí, de preferência, que esse y mínimo e y máximo tenha a mesma duas casas decimais, né? Deixar aqui todo mundo com duas casas decimais também. Então, esse número, essa classe vai desse número até perto de o limite inferior somado com a amplitude de classes, que é 27,51. Você tecla Enter. Repetindo, o limite superior da primeira classe vai ser igual ao limite inferior. Você pode clicar no limite inferior, mas para fixar esse número aqui, né, você pode digitar os seguintes: C31, que é a célula anterior, mais cifrão H, que é a coluna, cifrão, no meu aqui está a linha 27. Pronto, ele já selecionou especificamente essa célula e vai fixar o valor da amplitude que vai ser somada sempre nesse número. Aí vamos montar as classes, né? O limite inferior da segunda classe, né? Deixa eu colocar aqui para todo mundo ficar primeira classe, segunda classe e terceira classe. O limite inferior da segunda classe vai ser igual ao limite superior da primeira classe. De novo, o limite inferior da primeira classe, da segunda classe, vai ser igual ao limite superior da primeira classe. Para gerar o limite superior da segunda classe, você pode digitar a fórmula de novo, né? Somar a célula anterior mais essa célula fixada, ou então você pode clicar na célula de cima e puxar para baixo. Ele vai fazer a mesma coisa. Se você clicar na célula já calculada e clicar lá dentro da fórmula, lá em cima da barra da fórmula, você vai verificar que ele utilizou realmente a célula anterior e a célula da amplitude de classe pré-fixada. E aí você pode mandar fazer a mesma coisa nas duas células. Você seleciona as duas células, o maisinho do lado você arrasta para baixo. Ele vai fazer a mesma coisa, tanto na célula anterior quanto na célula posterior. Certo? Se você clicar lá dentro da fórmula, você vai ver que isso daqui realmente está funcionando. Está utilizando a célula anterior somada com a amplitude de classe. E veja que o último limite, né, da última classe, ou seja, o y máximo está coincidindo com o da fórmula. Tem que coincidir ou chegar muito próximo, certo? Pode dar um valor diferente aí por uma questão de aproximação.
Depois que você fizer isso, você vai agora olhar os intervalos de classe e contar as suas respectivas frequências, né? Então, vamos lá. O primeiro intervalo de classe diz respeito ao número de 900.798,29 até perto, mas não igual, a 825,8. Então, vou até bater um print dessa tabela aqui para a gente poder levar lá para cima. Então, ó, o que é que você vai fazer? Esses dados aqui, eles dizem respeito aos dados homogeneizados, certo? Então, dentro dessa classe, da primeira classe, você vai observar, dentre esses valores, quantos aparecem dentro dessa classe. Veja que os Ys que estão aqui, eles não estão organizados em ordem crescente. Isso é um problema, né? Por quê? Na verdade, não seria tanto um problema, só fica mais complexo de você visualizar quais dados cabem dentro de cada intervalo. Mas você pode fazer tranquilamente essa análise, certo? O que é que você pode fazer? Você pode pegar esses dados, copiar para algum valor, para alguma posição de alguma outra célula e mandar ordenar. Ou então até aqui mesmo, ó. Classificar do menor para o maior. Ele não fez. Não fez. Deixa eu ver. Então, seria bom que você tivesse feito isso. Não. Não tem como você fazer anteriormente. É inútil. Porque uma vez calculados os fatores homogeneizantes, a classificação em ordem crescente aqui poderia ser alterada quando os dados fossem homogeneizados. Eu não lembro qual a função que faz com que eu cole esses dados, né? Porque se eu copiar e colar lá na frente, ele vai utilizar o cálculo das células anteriores. Tu lembra aí, Cecília? Eu realmente estou É porque eu estou usando o Excel do salário? né? Do e-mail. Do e-mail, sem ser o aplicativo. Aí é diferente. É verdade. Tudo bem. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos visualizar cada intervalo mesmo, certo? De 798,20... Ou então, a gente pode até fazer assim, ó. Repetir esses dados numa coluna lá embaixo e mandar eles ordenarem. Então, vamos lá. Deixa eu... Igual a primeira célula lá em cima. Puxar aqui. Pronto. Aí, nesse caso, vai até 996. Tá aqui. Esses dados embaixo aqui são desprezíveis. Só tenho aqui 8 amostras. Um dos procedimentos seria você digitar todos os dados um por um. Aqui, já homogeneizados. 858,79, 819,26, 777,40, 724,49, 752,37, 736,6, 1050,50, 996,93. Pronto, digitei todos os dados, um por um, conferindo aí, tá tudo ok. Ok. Você pode apagar isso aqui, porque independe, né? Seleciona as células que você digitou e manda lá organizar em ordem crescente, do menor para o maior. Pronto. Aí ele faz tranquila essa seleção.
Como a tabela já está do lado aqui, fica bem facinho da gente visualizar quantos dados pertencem a cada intervalo, né? Então, primeira classe. A primeira classe vai do valor mínimo 798,29 até 825,80. Certo? Então, se você observar lá, o menor valor vai aparecer após 777, né? Que é os 798. Até 825. Opa, temos um valor. 819 cabe dentro desse primeiro intervalo de classe. Então, a frequência é de apenas um dado, portanto, peso 1. Aparecendo 1,00 porque eu mandei aí aparecer apenas duas casas decimais após a vírgula, né? Ele já está convertendo aí. Segundo intervalo de classe, 825 a 853. Esse dado aqui não entra, né? Tampouco o anterior, que entrou na primeira classe, né? O limite inferior chega muito próximo de 858, mas não ultrapassa. Então, não temos nenhum dado. 0 dados, peso 0. Depois, a última classe vai de 853 a 880, nós temos 858, né? Então, um dado, peso 1. Aguardando aí para o pessoal que estiver digitando, tentando acompanhar. Então, o que é que eu vou fazer agora? Lá no critério, nós temos que vamos somar esses pesos, certo? Aqui, ó. Somar os pesos e multiplicar o peso pela quantidade, pelas respectivas amostras apresentadas dentro de cada intervalo de classe. Então, eu vou efetuar essa multiplicação em cada célula e depois efetuar a soma no final, como está aqui. Certo? Então, nós temos que a soma dos pesos, está lá a anotação, né? Soma dos pesos, eu vou até colocar aqui. Soma dos pesos. Vai ser 2, né? Eu posso colocar aqui soma, abre parênteses, clica no primeiro, 2 pontos, clica no último. Para evitar da gente estar clicando mais, clica no outro, mais, clica no outro, mais. São 3 linhas, mas se fosse muitas linhas aqui, seria um pouquinho inviável fazer isso. De novo, você quer efetuar a soma de todos os elementos na coluna acima, né, nas linhas acima, esses 3 aí, você clica na célula do resultado da soma, igual, aí digita a palavra soma, que é um comando do Excel, abre parêntese, clica no primeiro, 2 pontos, clica no último, fecha parêntese. Aí dá um Enter,
Você tem a soma dos pesos igual a 2. Professor, é fácil somar essas, colocar aqui a soma 2, não precisa efetuar cálculo, não. Tudo bem, não tem problema, né? Mas eu estou fazendo aqui para, caso vocês tenham uma tabela com intervalos de classe muito grande, vocês poderem efetuar de forma mais precisa aí. A não ser que você digite errado, né? Algum valor, esqueça de colocar dentro da fórmula algum número, não tem como você digitar algum número dessa soma e sair errado, né? Porque o Excel já vai fazer o cálculo da célula bem direitinho. E aí agora você vai calcular o SV. É o SV. O SV é a soma dos valores ponderados multiplicados, né? Não, soma dos valores ponderados, né? O que viria a ser isso aqui? Seria a frequência, né? O peso multiplicado pela respectiva amostra, pelas respectivas amostras que aparecem em cada intervalo de classe. Então, eu vou colocar aqui a amostra. A amostra que aparece nesse intervalo de classe aqui, eu selecionei anteriormente, e vou digitá-la aqui na frente. Ela foi a amostra 819, né? Ou, se você quiser preferir, você pode clicar lá para evitar de digitar algum valor errado. Dentro dessa classe, não tivemos amostra, né? Você pode digitar 0. E dentro da última classe, nós tivemos a amostra aí 858, igual 858. Então, nessa célula, eu vou calcular o peso multiplicado pela amostra e somar tudo, certo? Como eu só tenho uma amostra dentro da classe, o peso é 1. Se eu tivesse duas amostras apresentadas, eu multiplicaria cada amostra dessa pelo seu respectivo peso, que seria o equivalente à frequência. Então, ó, essa soma dos valores ponderados, ela vai ficar igual à amostra encontrada dentro da classe, multiplicada pelo seu respectivo peso, tá? Logo na célula anterior. Mais a amostra, no caso dessa segunda linha, não teve amostra, né? Se você quiser incluir ela no cálculo, pode ser, mas é 0, não vai pesar nada na forma. Mas caso você, poxa, eu verifiquei aqui, professor, que dentro dessa classe tem uma amostra, você pode ir lá e substituir, e aí o cálculo da fórmula ficar correto, ficar corrigido, né? Se auto-alterar. Mais a amostra multiplicada pelo seu respectivo peso. Aí dá um Enter, você tem esses valores. De novo, soma dos valores ponderados igual a amostra encontrada na classe multiplicada pelo seu respectivo peso. Mais a amostra encontrada na classe, nesse caso foi 0. Se você quiser incluir, você inclui. Se você não quiser incluir, você pula para a próxima linha, no qual não apresenta 0, né? Porventura, você vem a editar a fórmula, então, vamos incluir. Opa, volta para a fórmula, mais a amostra, que no caso é 0, vezes o seu respectivo, que é 0, é o seu respectivo peso, mais a amostra vezes o seu respectivo peso. Dá um Enter. Você vai ter a soma dos pesos dada com esse valor aqui.
A teoria diz que eu devo dividir a soma dos valores ponderados pela soma dos pesos. Então, esse quociente, soma dos valores ponderados, dividida pela soma dos pesos, vai ser igual, clica no valor da soma dos valores ponderados, barra, né, divide pela soma dos pesos. Igual. De novo. Quociente da soma dos valores ponderados pela soma dos pesos, igual. Clica na soma dos valores ponderados. Divide, né, barrinha, pela soma dos pesos. Digitando igual, aí você vai ter 839,025. Vou deixar com duas casas decimais. 839,03. Bom, esse é o valor de tomada de decisão, né? O valor unitário de decisão, né, pertencerá à classe que contiver maior número de amostras, certo? Esse valor que a gente encontrou aqui, ele vai pertencer, como as duas classes aqui, cada uma tem uma amostra em igual quantidade, né, uma e uma, é como se ele fosse quase que o ponto médio entre as duas, né? Vamos verificar se é o ponto médio? Esse valor mais esse valor, ambos somados e dividido por 2. Bom, seguindo a risca aí, o que está fazendo a fórmula, né? A gente tem esse número aí. Daí, então, a teoria diz que eu devo multiplicar esse valor encontrado, que é o quociente entre a soma dos dois pesos, né, ponderados pela soma dos pesos, e multiplicar pela área do terreno, área do imóvel, né? A área do imóvel, vamos lá, a nossa amostra aí, eu não coloquei a área do imóvel, né? Não. Vamos supor que seja 130 metros quadrados, igual ao da questão do slide, certo? Então, vai ficar, ó, VI, e vai ser, ó, esse VI clássica que ele chama aqui, na verdade, é o cálculo do valor do imóvel clássico, né? Que ele vai, digamos, você vai multiplicar o valor do metro quadrado pela quantidade de metros quadrados onde o imóvel está localizado. Certo? Esse VI clássico. Esse aqui é o valor de tomada de decisão. Esse VI vai ser a multiplicação desse número, né? Digamos que a área do nosso terreno seja igual a 130 metros quadrados. Aqui, metros quadrados fora da fórmula, porque senão se incluir caractere, ele não calcula. Então, o nosso valor inicial do imóvel, valor do imóvel vai ser igual a assim, o valor da tomada de decisão multiplicado pela área do terreno, a área no qual o imóvel está localizado. Se for um apartamento, a área
no qual é compreendida todo o imóvel. Dá um Enter, você tem o valor aí de fechadinho, né? Deixa eu colocar aqui valores monetários. Opa. Não apareceu não. Aí. Opa. Peraí. Ah, certo, ok. Dá R$ 109.073,25. Vou até colocar em negrito e pintado aí a célula, porque esse é o valor final dos nossos cálculos aí. Ok, pessoal, é uma atividade simples, certo? Trabalhosa. Você vai utilizar aí comandos do Excel ou não, caso queira, tenha uma certa habilidade, mas tudo bem. Isso não implica você acertar ou errar mais que ou menos no exercício. Desde que você digite corretamente, você vai conseguir os valores como a gente conseguiu aqui encontrar, certo? Veja que se a gente fizesse isso aqui no braço, meu amigo, ei, pense num moído que ia ser para se caso a gente tivesse calculado algum valor errado, né? Eu mexo bastante com Excel, gosto bastante mesmo. Toda vez que eu estou mexendo, que procuro fazer algo mais implementado, encontro uma função diferente que faz algo diferente, mais inovador, e vou deixando minha planilha cada vez mais ou menos sofisticada, né, dependendo da minha necessidade, certo? Então, olha só, eu vou colocar vou substituir essa planilha lá no nosso, no Ava, certo? Para vocês terem posse desses dados aqui, mas eu queria deixar a nossa atividade a atividade da unidade 1, certo? Que vai ser justamente construir o cálculo do valor do imóvel com algumas amostras específicas que eu vou colocar para vocês fazerem e montarem essa planilha para mim. Então, vocês podem escolher fazer de duas maneiras. Uma delas é você montar uma planilha de Excel, certo? E aí você vai apenas justificar como é que você encontrou. No caso, eu vou colocar os dados bem direitinho na atividade, como é que você encontrou os dados do desvio padrão, da média, dos valores, como é que você montou a sua classe, certo? O da tomada de decisão e do valor final. O procedimento, como você chegou até lá, isso daí independe, algo pessoal seu. Você vai saber como desenvolver tudo isso aí, certo? É claro que vai ter uma colher de chá gigante, porque aqui nós temos uma tabela já pré-pronta, né? No entanto, o critério de Chalvnet lá na amostra, lá no conjunto da nova amostra que eu vou postar, ele vai ter uma amostra excludente. E aí eu não vou dizer qual vai ser essa amostra, porque senão deixa a atividade sem graça, certo? Mas ele vai ter uma amostra excludente. Já estou avisando, né, para vocês já irem procurando qual seria essa amostra, ok? Eu já estou finalizando a digitação dela aqui, mas está aqui, ó, atividade, certo? Tem alguns critérios, ó, dados
de acordo com o texto e tal, para tudo bem progredidozinho aqui para vocês efetuarem. Está aqui com lista de exercício, mas vai servir como a nossa atividade da unidade 1. Lá estão presentes todos os dados que você vai multiplicar para homogeneizar e conseguir aí atender os critérios ou não de Chauvinet, né? Como eu já estou falando, professor, as amostras no caso, essa atividade vai ser a que vai valer os 3 pontos? Os 3 pontos. E aí, vai ser para quando? Então, dentro do nosso calendário, deixa eu ver aqui. Dentro do nosso calendário, nós temos a primeira avaliação ocorrendo na semana... Não é para o dia da prova, não? Está aqui. Realização da avaliação unidade 1, de 13 a 16 de abril. 19 a 26. Então, eu gostaria de receber essa atividade no próximo dia 8 de abril. Até lá. Certo? Porque eu vou pegar as atividades, dar uma corrigida. No dia 22, possivelmente, a gente faz a nossa prova. E aí eu já posto todas as notas perfeitinhas lá, do jeito que tem que ser, certo? Tá ok, pessoal? Alguma dúvida com relação à nossa atividade ou relação à nossa aula? Vou postar a tabela do critério de Chauvinet para vocês terem posse aí desses dados. Mas se você digitar no Google também consegue. Essa tabela, só digitar Chauvinet lá, critério Chauvinet para N amostras. Mas eu vou postar mesmo assim, certo? Bom, é isso. Por hoje é só. Deixe a palavra presente aí no chat para ficar registrado na gravação, certo? Se tiverem dúvida, é só falar. Se não tiverem, até a próxima aula, eu vou aqui cuidar de postar a atividade para vocês. Professor? Vai querer? Professor? Oi, Wilson. No caso, o senhor vai colocar essa tabela modificada, já atualizada? Já atualizada. Tá ok. Que eu estava seguindo, mas não consegui seguir todas as formas. Pronto. Essa tabela que a gente concluiu hoje, eu vou postar ela de novo lá no Classroom, certo? Na verdade, eu vou postar posterior. Vou deixar anterior sem editar e a posterior já editada, para vocês perceberem a diferença de uma para outra. E o conjunto de dados da atividade, ela não terá a mesma quantidade de dados dessa atividade que a gente fez hoje, não, certo? Vão ser outros dados totalmente diferentes. Tá ok. Ok? Está.